Sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também no instante do atrito de elementos atmosféricos desse mesmo céu, descem faíscas destruidoras. Assim a mente humana. Dela provém as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo humano. Mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Poderia atender aos apelos da natureza, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque pelas disposições lamentáveis da sua vida íntima estava aniquilando as células criadoras ao nascerem e, quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Temos companhia aqui. Também está gostando. Aliás, essa é a primeira demonstração de que está apreciando. Não se pode forçar ninguém, mas necessitamos das boas disposições de todos. Sigismundo, por sua vez, trazia as imagens da moléstia do coração que sofreria em idade madura. Ele havia assassinado, mas ganhou certos galardões, enfim, ele conseguiu certas atenuantes e, portanto, em vez de sofrer assassinato, ele sofreria uma doença cardíaca. Mas a providência, embora cobre, não obriga a novas quedas. A justiça nunca é praticada sem amor. E no processo reencarnatório não se pode dispensar o concurso amoroso e fraterno. Por mais que o espírito falhe, e por mais que ele seja obrigado a pagar, este pagamento não é uma questão de contabilidade, é uma reconstituição de suas faculdades, seus poderes. Porque ele, ao destruir, se destrói primeiro faculdades próprias, disposições próprias. É como a lâmpada que ilumina. Ela se ilumina muito mais a si própria do que o ambiente em redor. Quem provoca desordem e desarmonia, primeiro provoca desarmonia em si mesmo. De modo que não se trata de um pagamento por uma contabilidade estabelecida, mas se trata de um reajustamento íntimo, em que a pessoa é obrigada. E a natureza coloca a disposição dos falidos, coloca os meios para a regeneração. Regeneração esta para a qual o homem pode colaborar. Por isso Jesus dizia, eu vim para os aflitos, porque é para os aflitos o homem pode colaborar no sentido de educar, no sentido de ensinar, no sentido de curar, para que o falido possa se reerguer mais rapidamente. Enfim, embora a providência cobre, ela não obriga a novas quedas. A justiça nunca é praticada sem amor. E só o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. A situação de ambos, então, provocou um enorme trabalho para despertarem os valores afetivos. Enfim, a reconciliação. Com isto, Adelino emitiria, daí por diante, forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Não há milagres. Quando ensinamos a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendemos a imperativos reais da própria vida. Mas não só. Estas influências destruidoras se processam também pelo aviltamento do sexo. O sexo é a porta
de abertura para a reencarnação. Neste caso, cai-se no domínio dos semibrutos. Só se pode atender à reencarnação de entidades nos círculos mais grosseiros, para o serviço em massa. É como a matriz mutilada na mesa da cerâmica. O oleiro não se servirá dela para a modelagem do vaso nobre. A mulher receberá almas que viciaram a forma que lhe é peculiar. Serão mães de criminosos, suicidas, regenerando as energias sutis do espírito através do sacrifício nobilitante, em que se devotarão aos filhos torturados e infelizes, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabarão reconquistando ao preço de sofrimento e trabalho justos. Entre criaturas de maior elevação, a união sexual envolve permuta sublime de energias perispirituais, alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora para os filhos e outras realizações, de alma para a vida eterna, da alma para a vida eterna. A manifestação sexual evolui com o ser. Ao nível dos brutos, só se colhem sensações. No equilíbrio, permuta-se e colhe-se energia para as oportunidades da retificação, a obtenção de força, conhecimento, alegria e poder. É a energia que constrói o cérebro, clareia a mente, favorece a vida psíquica. É uma união de qualidades para a criatividade, sem discriminações. Homem ou mulher são pessoas. Masculinidade e feminilidade só apenas evidenciam qualidades emissoras e receptoras da alma no intercâmbio de forças criadoras que atuam, seja no plano físico como no psíquico. Sem discriminações. A mulher igual ao homem. Não para a mulher descer de plano, mas para o homem se elevar. Nessa permuta há fecundações físicas e psíquicas. Nas primeiras necessitam-se das disposições da forma. As formas físicas descendem nas formas físicas. Nas segundas permanecemos no domínio da alma, produzindo no domínio da virtude, da ciência, da arte, dentro de análogos princípios de troca. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. O uso do sexo é uma lei natural, mas como todas, deve ser exercida para o bem e para a ordem, com responsabilidade. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio, provocados pelo ciúme, insatisfação, desentendimento, incontinência, leviandade. O homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio, a falência e o esmagamento dos outros voltam como mutilação congênita, alucinação mental, senilidade precoce, obsessão enquistada, câncer infantil, enfermidades nervosas de variada espécie, processos patogênicos inabordáveis e todo um cotejo de males que, provocando desajustes nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação a se extinguirem com o nome de inquietação, angústia, doença, provação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria. Entendido o sexo como um acervo de qualidades emissoras e receptoras, a sublimação das mesmas tende a descortinar formas de permutas energéticas no campo da alma, através do carinho, da confiança, da amizade, da dedicação, do amparo fraternal. E um sem número de expressões em que elas se realizam sem a exigência de atritos físicos. Casal bem constituído e reharmonizada a situação, passam os construtores ao exame dos mapas cromossômicos, no sentido de capacitarem-se até que ponto poderiam auxiliar Sigismundo. O trabalho inicial da organização do feto lhe cabe. Nos casos de massa, o reencarnante permanece como criança adormecida e o trabalho é realizado pela mente da mãe e dos amigos desencarnados que o ajudam.
Qual o primeiro instante da ligação de Sigismundo à matéria? Pergunta André Luiz. Nos lares de bases retas, os momentos íntimos são sublimes e invioláveis. A fecundação do óvulo materno efetua-se somente algumas horas depois. Sigismundo sofre, vai perdendo contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, diz André Luiz. O corpo espiritual vai se desfazendo de elementos do plano espiritual, incorporados com a alimentação e os hábitos do plano espiritual. Há uma metamorfose semelhante à da desencarnação. Na desencarnação, na morte, nós nos libertamos de materiais que pertencem ao plano físico. Quando encarnamos, nos libertamos de materiais do plano extrafísico e assumimos. É algo semelhante à morte. Sob a atuação dos espíritos, a forma espiritual reduz-se. Uma operação nem curta, nem simples. Diz André Luiz, ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. O trabalho enobrecedor está por toda parte. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Mas os processos reencarnatórios variam de pessoa a pessoa ao infinito. Cada caso é um caso. Mais evoluído é o espírito, menos ele necessita do concurso dos construtores. Nas casas de deboche, os trabalhos são sacrificiais, pelas vibrações contraditórias e subversivas, e às vezes pela luta contra entidades monstruosas. Herculano acompanhará Sigismundo até os 7 anos, ocasião em que o processo reencarnatório estará consolidado. Nos mapas tinham a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomas. A herança, a influência da mãe, a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores, são todos fatores que contribuem para a futura forma física. A seguir, aproximaram-se da futura mãe pronunciando prece. Observaram o fenômeno da fecundação, em que elementos sexuais masculinos corriam em direção ao óvulo. Alexandre podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Identificou o mais apto, fixou nele seu potencial magnético, ajudando-o a penetrar a pequenina bolsa maternal, em primeiro lugar, que a seguir se enrijeceu, impedindo a penetração de qualquer outro. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Sigismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, a mãe, sobre aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Estaria terminada a operação inicial de ligação. A seguir, o processo é conhecido, e nele o espírito recapitula todas as experiências vividas ao longo do nosso aperfeiçoamento. Reinicia assim o homem nova caminhada no plano físico, onde a justiça divina lhe reclama a recomposição das próprias forças criadoras, das próprias disposições de ação. Recomposição esta que ele efetuará no trabalho e nas realizações dirigidas à produção do bem geral, nas obras de amor, enfim, segundo a lei pela qual o amor cobre a multidão dos pecados.